Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre recessão, sobre estagflação. Antes, lembrando, clica aí no sininho das notificações para saber das novidades do canal. Não deixe de dar seu like, fazer seu comentário. E é isso aí, vamos em frente. Começando um pouco com recessão. Recessão é um assunto que nesses últimos dias tem dado bastante pano para manga. A maioria das pessoas tem um conhecimento até intuitivo do que é a recessão. A recessão é a queda da atividade econômica, tá? Então, uma desaceleração da atividade econômica, frequentemente seguida por desemprego. Existem algumas métricas de recessão, como, por exemplo, aquela do PIB, quedas consecutivas do PIB por 3 ou 4 semestres consecutivos, conforme o caso. Em alguns países, algumas economias, acaba-se tendo outras definições do que é recessão. Mas tem uma outra coisinha aí que também tem sido mencionada e que vale destaque, que é a chamada estagflação. Então, estagflação é a junção de estagnação com inflação. Estagnação está associado com recessão. Então, lembrando, recessão, né, é a queda ou a diminuição da atividade econômica, que por sua vez é a estagnação. A estagflação, né, ela causa esse furor todo, porque é considerado um dos piores, se não o pior cenário econômico que existe. Tá? Se não for o pior cenário econômico, é porque o pior cenário econômico seria o caos completo, a anarquia. Mas a estagflação, ela junta o pior de dois mundos. Então, ela está juntando a desaceleração econômica com a aceleração de preços. E uma curiosidade sobre a estagflação, esse termo, ele surgiu, né, ele apareceu nos anos 60, e o primeiro grande evento de estagflação, assim, que é reconhecido mundialmente como uma estagflação de verdade, foi a crise do petróleo dos anos 70. Então, nos anos 70, ali por volta de 1973 até 75, o mundo experimentou uma crise que foi causada por um embargo dos países da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, e que isso gerou um choque de oferta no mercado, né? Então, subitamente, o petróleo sumiu, o preço disparou, e isso levou a uma situação completamente incontrolável, né? O preço do óleo disparando, o preço das outras coisas vai na esteira disso, né? Porque o óleo é uma commodity essencial para a economia moderna, e, ao mesmo tempo, né, pela dificuldade e pelo custo de se obter energia, a atividade econômica começou a cair. Então, a estagflação, assim, por definição, foi aquilo que aconteceu mundialmente nos anos 70. Então, foi uma época bem complicada, né, foi uma época terrível, e de lá para cá, os próprios economistas, eles são um pouco cuidadosos em usar o termo estagflação, assim, de forma banal, porque uma estagflação tende a ser uma coisa realmente ruim, apesar de muitas pessoas, né, até para criar um certo clima de alarmismo, de oba-oba, acabam falando assim, estagflação de forma meio liberal, vamos dizer assim. Mas, de qualquer forma, existe o risco agora de uma estagflação, até por conta de fatores similares àqueles que estavam nos anos 70. Por exemplo, qual que é a situação econômica neste momento em que eu estou gravando esse vídeo? A gente teve a fase aguda da pandemia em 2020, 2021 a gente estava meio que lambendo as feridas, né? E agora, esse ano, para completar aí a situação, nós temos uma guerra na Europa, né? Falando ali da Rússia e da Ucrânia. Sendo que a Rússia é um dos grandes players do mercado de petróleo. Então, se as cadeias de suprimento de várias coisas já estavam meio bagunçadas por conta da pandemia, agora estão mais bagunçadas ainda por conta de sanções contra a Rússia, restrições diversas. Então, a gente pode dizer que o petróleo é, nesse momento, o grande vilão da inflação. A gente está vendo um processo inflacionário mundial, da recessão, né, e, eventualmente, da estagflação, se é que vai acontecer. A gente fala também, está falando bastante em recessão, mas assim, não estamos formalmente em recessão. Nós estamos aí na iminência de entrar numa recessão, né? Mas o que chama a atenção é a similaridade. É um choque de oferta, né?
E hoje o que a gente tem visto assim, são bancos centrais, inclusive o Banco Central brasileiro, subindo taxa de juros aí pelo mundo, né? Brasil já subiu, Estados Unidos está subindo, Europa ainda não começou a subir, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas me parece que é uma questão de tempo para isso acontecer, e muita relutância nessa subida de juros, porque existem dúvidas se isso é uma coisa eficiente para a inflação, ou pelo menos para essa inflação que a gente está vendo. A inflação que a gente está vendo hoje no mundo, ela é uma inflação essencialmente de oferta ou de custos, causada pelas coisas aí que estão faltando. Então, petróleo, ou componentes diversos, semicondutores, aí, coisas que andaram sumindo do mercado durante a pandemia por conta de desorganização de cadeias de suprimento. Tudo bem, essa inflação também teve um componente de demanda, vamos dizer assim, né, de governo dando dinheiro, auxílio, etc. e tal. E esse tipo de coisa, essa inflação de demanda, costuma reagir bem ao aumento de taxa de juros. Então, se aumenta a taxa de juros, se gera um incentivo para que esse dinheiro vá para poupança, vá para títulos do governo, etc. Né? Então, se enxuga esse excesso de dinheiro e, em teoria, se derruba a inflação. É assim que deveria funcionar. Porém, quando a gente está falando de oferta, o aumento de taxa de juros acaba não sendo uma coisa tão eficiente assim, né? Porque a gente pode aumentar os juros o quanto for, mas não dá para simplesmente criar petróleo do ar, por um passe de mágica. Então, existe grande dúvida, inclusive das autoridades monetárias ao redor do mundo, estão sob pressão, estão aumentando taxa de juros porque estão sob pressão, mas eles mesmos estão um pouco relutantes. Né? Então, de qualquer forma, né, quer dizer, há a possibilidade de a gente entrar numa recessão por conta disso, porque nós estamos aí com um problema de oferta, né? Problema de oferta de óleo. Esse problema de oferta só se resolve de duas formas, ou se cria petróleo do nada, ou arruma petróleo adicional, ou se para de consumir petróleo e reduz a atividade econômica. Problemas de energia são problemas solucionáveis através assim de avanços tecnológicos, né? Quem sabe aí se a gente resolver, né, descobrir aí a fusão nuclear, alguma coisa assim, só que está bem distante da realidade atual. No momento a gente tem aquilo que a gente tem, quer dizer, nós temos petróleo, temos outras coisas aí, e a distribuição disso está prejudicada por diversos fatores aí, né? Então, existe a possibilidade real, sim, da gente ter um repeteco muito similar daquilo que aconteceu nos anos 70. Porém, né, a gente tem que ser, novamente, muito cuidadoso com o uso da palavra estagflação. Até porque, em tempos modernos, nas últimas décadas, praticamente todas as crises e recessões que aconteceram vieram com um pouquinho, com alguma inflação. Então, a gente perdeu um pouco a noção do que é, de fato, uma estagflação. A estagflação é uma coisa um pouco subjetiva, não tem uma definição formal do que é, né, uma definição aceita, diferentemente de recessão, né, que a gente passa um determinado período com crescimento negativo e fala, agora estamos em recessão. Então, acaba sendo uma coisa muito subjetiva, né, inclusive muitos economistas, pesquisadores, analistas, olham para a situação atual e eles próprios são relutantes em usar a palavra estagflação, mas, enfim, né, com estagflação ou não, né, chamando de estagflação ou não, o fato é que nessas últimas décadas, recessões estão usualmente vindo acompanhadas de algum tipo de inflação. E uma outra coisa que é interessante, só para fechar esse assunto, né, que é um assunto até um pouco conceitual, até antes ali dos anos 60, mais ou menos, né, quando surgiu a palavra estagflação, acreditava-se que ela seria uma impossibilidade teórica, né? Até existe um conceito em economia chamado curva de Phillips, que relaciona o emprego com a inflação, né? A própria existência de estagflação, ela contraria a tal da curva de Phillips, né? Que diz que essas duas coisas aí se contrabalançam, né? Quer dizer, se você tem alto desemprego, você tem baixa inflação e vice-versa. Então, é uma prova, né? A estagflação é uma prova de que os modelos econômicos nem sempre refletem a realidade. Então, é isso, né? Quer dizer, estamos aí na possibilidade de ter um
cenário, que é o cenário que junta o pior de dois mundos, e aí a questão é saber o que a gente faz com isso, né? Quer dizer, como é que a gente adota aí estratégias de investimento ou de proteção, tá? Então, em outros vídeos do canal, né? Quer dizer, primeiro vamos acompanhar para ver se esse cenário realmente se desenvolve, né? Para ver se a gente vai ter uma recessão seguida aí de uma inflação não tão descontrolada ou se de fato a gente mergulha numa estagflação. Mas, de qualquer forma, aqui no canal a gente discute em próximos vídeos aí estratégias de investimento e de planejamento financeiro para a gente sobreviver, na pior das hipóteses, a cenários econômicos desafiadores. E é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo.